Bom, vamos falar um pouco aí do pepino que o Vanderlei Luxemburgo herdou do atual presidente do Corinthians. Eu acho que ele já sabia do tamanho de trabalho que ele teria e que ele serviria de escudo para o atual presidente do Corinthians e que ele deveria, né, e tem como projeto fazer aí a reformulação desse elenco e tentar montar um grupo para o decorrer aí do Campeonato Brasileiro. Eu acho, e é óbvio, que o Vanderlei não vai falar, nem muito menos o presidente do Corinthians, mas eu tenho mais do que certeza que existe um objetivo claro do Corinthians de permanência na primeira divisão e principalmente não correr risco de rebaixamento para que um próximo presidente já no ano que vem possa vir e ajeitar a casinha. Então o máximo que ele vai conseguir fazer ali é ajeitar um time para sair, como ele diz, da zona da confusão. Tendo em vista tudo isso, né, o mercado tem se movimentado e ontem assistindo o programa de Dono da Bola, eu vi que o Neto soltou aí, né, algumas pérolas, segundo ele, né, alguns furos de notícias aí, dizendo que Duqueiroz, Paulinho, Luan, a gente já sabe que não joga mesmo pelo Corinthians há bastante tempo, e também que o Everton Ribeiro estaria chegando para poder fortalecer esse elenco do Corinthians. Mas o Corinthians, todo mundo sabe que está afundado em dívidas, então a primeira instância, né, a primeira maneira é simplesmente abrir espaço na folha salarial do Corinthians para que eles consigam ali um respiro para trazer outros jogadores que possam encorpar mais esse elenco, para que o Corinthians possa ter jogadores que consiga carregar aí esse piano tão grande que é o Timão. E aí eu vou falar um pouquinho aqui do Duqueiroz, coisa rápida, que tem proposta aí do Zenit, e muito provavelmente ele vai sair para o futebol europeu. O Duqueiroz tem 23 anos e está avaliado aí em 6 milhões de euros, coisa rápida. E dizem aí, segundo a fonte, ele já foi avisado que vai ser negociado já nesta janela de transferência. A outra bomba que ele soltou, e eu acho, né, e aí nem foi ele, na verdade foi o Cereto que estava participando do programa, é que o Paulinho não faz mais parte, né, do elenco do Corinthians pro resto da temporada. Paulinho, que vem se recuperando aí de diversas lesões, chegou para poder encorpar aí e ter como responsabilidade, juntamente com o Renato Augusto, né, dividir essa responsabilidade com o Renato Augusto ali de carregar o piano, né, de ser uma das vitrines e uma das vertentes desse Corinthians. Mas, como a gente sabe aí, o Paulinho, ele teve muitos problemas de lesões e com isso ele não está tendo ritmo de jogo e tem agravado demais, né, a sua continuidade no time do Corinthians. Tendo em vista tudo isso, agora então com a chegada do Luxemburgo, o Luxemburgo fazendo ali uma avaliação de elenco, segundo fonte, né, Luxemburgo foi lá, chamou o Paulinho para conversar, e o Paulinho quer jogar um pouco mais adiantado, não encostando mais no primeiro volante. E o Luxemburgo teve uma conversa bem clara com ele, bem franca, dizendo que o único modo dele ser utilizado nesse hoje atual elenco do Corinthians é fazendo a função ali de segundo volante, e eu acho que ficou ali meio a contragosto. E aí, o Luxemburgo, por si só, então, ali, resolveu, né, sendo aparado ali pelo corpo diretivo do Corinthians, resolveu ali, então, abrir espaço na folha salarial, já que o Paulinho ganha um pouco mais de 1 milhão por mês. E aí ele resolveu, então, fazer a negociação com o Paulinho. Paulinho que já tem, né, isso aqui é outra notícia aí, outro furo de reportagem, que já tem meio que encaminhada ali uma proposta do Red Bull Bragantino, que hoje vem por uma outra virtude. O Bragantino nos últimos 5 anos era formar um time de jovens competidores, se manter ali na primeira divisão e tal, brigar por alguma coisa, já conseguem. Então acho que já é o segundo ano seguido que conseguem ir para a Libertadores, e agora eles entendem que precisam trazer um jogador com mais canja, né, um jogador mais experiente, para ser ali um cara, né, para quando precisar segurar uma bola, falar para a galera a maneira certa de correr em determinados jogos. Acho que eles entenderam que a linha agora das contratações, para que eles possam almejar algo mais, né, algo maior dentro das competições, é esse jogador mais cascudo. Então, o Paulinho tem sim, apesar dos seus 34 anos, proposta do Red Bull Bragantino. E o Corinthians, por sua vez, apesar de ter ali ainda, se eu não me engano, eu esqueci de ver o contrato do Paulinho, mas se eu não me engano é até o final de 2024, o Corinthians vai tentar ali chegar em um comum acordo com o jogador, liberando o jogador para jogar no Red Bull Bragantino com uma saída ali sem custos, né? Mas para fazer ali o alívio, né? Ter um respiro ali, pensando na parte do Corinthians de salário. E aí a gente vai pro Luan, cara. E o Luan é o caso mais extraordinário, assim, que eu não consigo entender,
Né? Por isso que eu falo que os dirigentes em si, em todo o Brasil, eles são muito amadores e por isso que a SAF ganhou tanta força e até mesmo com clubes de grandes expressões, como o Bahia como um Vasco como o Atlético ainda não é SAF, mas ele está, né, se planejando para ser SAF e enfim, Botafogo, e aí resumidamente. O corpo diretivo do dirigente no Brasil ele é muito amador, e eu te digo isso agora. O Luan já é notório que o Luan não quer mais jogar no Corinthians. O Corinthians já afastou o Luan tem mais de um ano que o Luan não joga, né, no Corinthians, e ele já foi emprestado pro Santos, não rendeu. E aí ele volta para o Corinthians, aí fica treinando separadamente do elenco. Tipo assim, vou lá só para bater meu ponto. Bate o ponto, chega no final do mês ele pega mais ou menos aí em torno de 800 a 900 mil reais, né, de salários. Ou seja, o Corinthians, em si o Corinthians não, porque o Corinthians é uma instituição que ele depende, a instituição depende de profissionais. E aí eu não estou levando ao mérito nesse ponto, se é amador ou não, para poder gerir essa, né, que paga por conta, agora sim, enfatizando, paga por esse amadorismo desses profissionais. O presidente do Willian, ele já está com há mais de um ano lá, cara. Por que já não rescindiu um contrato? Tem que pagar quanto ainda? Falta mais um ano, falta mais 8 meses pro Luan, se eu não me engano, terminar o seu contrato. Cara, Luan, vai seguir tua vida, procura outro clube e a gente vai te fazer aqui, ó, um pagamento, como uma rescisão aqui, ó. Você já tem aí seus 8 ou um ano de pagamento adiantado para você poder seguir sua vida e deixar o Corinthians. Por quê? Porque isso traz uma imagem, né, e gera uma imagem, principalmente para a mídia, que é uma bagunça o Corinthians. E a gente está vendo que entendeu? O Corinthians está muito bagunçado e tal. Há rumores também que Gil, muito provavelmente, vai sair do Corinthians no final do ano. Fagner, né? Acho que o único que vai salvar ali é o Cássio e o Renato Augusto, que são dois ídolos. O Renato Augusto, por mais que vem sofrendo por muitas lesões, é um jogador que ainda, quando está em campo, faz a grande diferença. E muito dessa trajetória aí do Corinthians de maus resultados se passa pelo Renato Augusto, que está no departamento médico. E o último aí que eu quero falar, e que eu vou voltar a frisar o ponto, a trazer o ponto do amadorismo da diretoria, eles falarem simplesmente que vão trazer o Everton Ribeiro. E sinto informar o torcedor corintiano, e essa eu tenho mais do que certeza que é mais uma cortina de fumaça feita em times grandes, porque o Corinthians vai liberar agora no meio do ano Paulinho, Duqueiroz, algumas outras contratações que foram feitas pelo diretor esportivo Alessandro, né, que não conseguiu montar um bom elenco, já não consegue, na verdade, montar um bom elenco aí por alguns anos, né, 1 ou 2 anos no máximo. E aí o Corinthians vai se desfazer, né, de alguns jogadores. O elenco já está reduzido porque o Vanderlei Luxemburgo tem que ir à base buscar jogadores para colocar no time titular, né, e sem sequer um respaldo, que é o que acontece com o Wesley, que está sendo relacionado, né, diretamente como titular aí por diversas vezes, e hoje, se eu não me engano, vai para campo como titular. E aí vão sair esses jogadores, e o Corinthians não tem dinheiro para repor. O Corinthians não tem dinheiro para contratar outros jogadores. Então o que ele faz? Ele faz uma cortina de fumaça, dizendo que no final do ano, quando o contrato do Everton acabar com o Flamengo, vai trazer o Everton Ribeiro para o Corinthians para dividir ali, né, o protagonismo com o Renato Augusto. Gente, não vai acontecer. Para fechar o vídeo, quem não se lembra da chegada do Paulinho? A chegada do Paulinho, não vou falar aqui o nome da empresa, né, até porque para não derrubar o nosso vídeo. A chegada do Paulinho, o Corinthians já estava quebrado e o Corinthians fez sociedade com uma empresa que falou que ia aportar o salário do Paulinho para trazer o Paulinho para dentro do Corinthians. E aí essa empresa ganhou contrato de marketing, contrato de visibilidade na camisa, com um suposto acordo que eles iriam bancar algumas contratações, e uma dessas contratações foi o Paulinho. E aí essa empresa, né, resumindo, não foi feita uma busca para saber a veracidade e a responsabilidade dessa empresa. Essa empresa simplesmente, acho que não pagou nem o primeiro salário do Paulinho, e isso caiu diretamente aonde? No caixa do Corinthians, que já estava quebrado, e ficou mais ainda porque hoje tem que pagar mais 1 milhão e pouco por mês para o Paulinho, que isso significa, na verdade, 12 milhões ao ano. Ou seja, é uma bagunça, um imbróglio, e jogador ganhando
por volta de 1 milhão de salário. Se juntar o Luan e o Paulinho, os dois ganham 1 milhão de salário. E aí o amadorismo do Corinthians faz que o Luan e Paulinho juntos ganhem por volta de 2 milhões de reais. Isso sendo debitado de um clube que já está inundado, afundado em dívidas. E aí o Corinthians só vai formando uma bola de neve atrás de bola de neve, agora fazendo cortina de fumaça para que o torcedor não fique tão decepcionado. Então é só sobre isso. Na verdade, só quem vai sair mesmo é o Paulinho, Duqueiroz e o Luan, que eu acho que a diretoria já deveria ter feito a rescisão de contrato há muito tempo, mesmo que tenha que pagar até o final do ano, até o final do seu contrato e liberar logo o Luan. Mas enfim, é só sobre isso e tomara que nas próximas eleições para o Corinthians e no próximo ano venham diretores realmente responsáveis e que tenham profissionalismo. É só sobre isso.